Já temos aqui 20 pessoas presentes. É um desafio, né? Em pleno feriado a gente acordar assim cedinho. Mas é para uma boa causa, né? Nós precisamos do poder de Deus e nós estamos aqui para buscar esse poder. Poder do alto, em primeiro lugar, né? Buscar esse poder para nos capacitar para educar os nossos filhos para o céu, para a eternidade. Esse é o objetivo da verdadeira educação. E é sobre isso que nós estudamos no mês passado, sobre a verdadeira educação, que foi a educação que Jesus recebeu, o menino Jesus recebeu. E nós começamos também a escola do mestre para crianças, né? E tem sido uma bênção. E fico muito feliz de ver as mães aí buscando praticar a verdadeira educação. A Fê está falando aí, ó, eu quero esse poder. Também quero, Fê. Aí, como a gente precisa, né? São tantos desafios. Aqui em casa a gente está com os probleminhas de saúde. E a semana passada foi bem difícil. Não foi fácil chegar aqui hoje também. Mas eu louvo a Deus, porque é Ele quem opera em nós, né? Tanto querer como efetuar. Ele que nos capacita para cumprir a missão, apesar de tantas lutas, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história, um momento crítico, né? Nós vivemos, o cristão é chamado para trilhar o caminho estreito. Então, eu sei que muitas de vocês, acredito que todas, né, têm passado por muitas dificuldades em diferentes aspectos da vida, mas é muito bom a gente ter esse grupo de apoio, e é isso que esse grupo é, a Escola do Mestre para Mães, é um grupo de apoio para nós, porque nós precisamos umas das outras, precisamos orar umas pelas outras, né? Eu agradeço muito as minhas amigas aí da administração, que na semana passada oraram bastante por mim, e é graças a essas orações que estou aqui. E eu acredito que vocês também, né? Então, a gente tem estudado sobre a infância de Jesus. Temos aí 3 capítulos no Desejado de Todas as Nações, que falam sobre a infância e a juventude de Jesus. E são capítulos muito especiais para nós mães em especial. Quanto aprendizado, né? Bom, então no estudo 13, o estudo 13 é sobre socialização. Socialização mais assim no aspecto de eventos religiosos, né? Como a gente viu aí no estudo. Se você não conseguiu ainda fazer o estudo completo, todo o estudo nessa semana que passou, tem mais a próxima semana aí. Provavelmente a gente vai dividir o nosso estudo aí em 2 partes, porque tem bastante coisa aí para a gente ver, né? E a gente não quer correr, não tem pressa, né? É importante a gente estudar bem, assimilar bem aí o conteúdo, né? E no estudo dessa semana, assim, se alguém está aqui pela primeira vez e não tem aí o guia de estudo, pode baixar lá no familiarizando.org. Então, convido vocês a pegarem os materiais, a Bíblia, Desejado de Todas as Nações, nosso guia de estudo e as anotações de vocês. A Deise disse que está aqui pela primeira vez. Muito bom ter você aqui, Deise. Seja bem-vinda, viu? Então, a gente tem um guia de estudo que tem algumas perguntinhas que nos ajudam aí a refletir, né, e a discutir o assunto estudado. E aí, cada mãe faz o estudo individual em casa e depois a gente compartilha aqui o que a gente aprendeu em grupo, né? E, como a gente viu, Jesus foi educado de uma forma assim peculiar, né? Jesus não foi educado da forma convencional na época dele. Na época dele existiam as escolas que eram no templo, né? As escolas, tipo escola de profetas. A primeira escola fundada, né, assim, direcionada, orientada por Deus, foi a escola de profetas, fundada por Samuel, pelo profeta Samuel. E nos dias de Jesus existiam ainda escolas assim, mas Jesus não estudou nessa escola. E como a gente viu no capítulo 7, ele não estudou nessa escola, nessas escolas,
porque essas escolas tinham se desviado do propósito de Deus. Foi o que a gente estudou no capítulo 7. Então, Jesus foi educado em casa, ele morava nas montanhas, né, no campo, um lugar campestre, e foi ali que ele aprendeu, foi ali que ele estudou com a sua mãe, com o seu pai. E até os 12 anos, ele não frequentou o templo. Então, a gente viu aí que os 12 anos era uma fase, uma idade muito importante para os judeus. Era a linha divisória entre a infância e a juventude. Naquela época não tinha essa tal de adolescência, passava da infância já para a juventude com 12 anos. E aos 12 anos, esse capítulo 8 fala sobre algo, um evento, né, algumas situações que Jesus viveu aos 12 anos de idade. Então, a gente viu aí que Maria e José costumavam ir ao templo em Jerusalém todo ano para participar das festas religiosas que tinha naquela época, né? Então tinha alguns eventos, 3 festas, né? 3 festas religiosas que ocorriam todo ano. Mas a mais importante de todas, né, as 3 eram a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Mas a mais importante de todas era a Páscoa. Aqui diz que era a mais concorrida, né, era a que tinha mais pessoas, porque vinha pessoas de todos os lados, e de vários lugares, né? E Maria e José participavam, como eles eram cristãos, devotos, eles sempre participavam dessa cerimônia. Mas Jesus nunca tinha participado dessa cerimônia. Então a gente viu que ele não morava em Jerusalém, né? Ele nasceu em Belém e depois ele se mudou para Nazaré. Então eles tinham que fazer uma viagem até Jerusalém, né? E o costume naquela época era que aos 12 anos só que o menino, né, começava a participar dessas cerimônias religiosas no templo em Jerusalém. Então, foi a primeira vez que Jesus participou desse evento religioso. E aqui diz, né, que quando o menino judeu completava 12 anos, ele era considerado filho da lei e também filho de Deus. Então, ele recebia algumas oportunidades para instruções religiosas, e se esperava que ele participasse das festas e observâncias sagradas. Jesus e seus pais procuraram cumprir ali direitinho, né, as orientações de Deus, participando dessa festa religiosa. E só que, como eu disse, né, ele precisava fazer uma viagem. Eles precisavam fazer uma viagem até o templo em Jerusalém. E não era uma viagem curta, não. Era muita gente, um grande número. E a viagem da Galileia levava, né, desde a Galileia até lá, levava diversos dias. E os viajantes, então, se reuniam em grandes grupos. Então, aí no nosso guia de estudo tem a pergunta 2, né? Como que era a viagem até o templo? Outro dia, Mari, a gente estava comentando sobre o Campuri, né? Esses campuris mundiais, que vai milhares de pessoas. E aí eu estava lendo e pensando que, assim, era um acontecimento, né? Era muita gente. E o relato comenta que eles iam numa grande caravana, né? E era muito tempo de viagem. Eles iam em muita gente, que as mulheres e os idosos iam nos animais, né, em cima dos animais, e os homens e os juvenis iam caminhando. Imagino que é difícil até de controlar, né, quem está onde, a presença, era, justificando um pouco a Maria e José, era possível você pensar, não, está com o pai, não, está com a mãe, não, está com os amigos. Uhum. Então, a viagem era uma viagem difícil, né, que levava alguns dias, e os viajantes iam em grandes grupos.
tanto pela companhia, né, para eles terem a companhia uns dos outros, como também pela proteção. E, e as mulheres, os homens, né, como a Fê falou aí, as mulheres e os homens de idade viajavam em bois e asnos pelos acidentados e pedregosos caminhos, está escrito lá, no desejar de todas as nações. E os homens mais fortes, os jovens, viajavam a pé. Então, devia ser, assim, uma viagem muito interessante, muito gostosa, né? O convívio, assim, com os irmãos, né? Da mesma fé. E o tempo da Páscoa era o fim de março ou começo de abril. Então, era a época, assim, da primavera e toda a terra estava florida. Então, devia ser algo, assim, muito bonito de ver, né? E eles iam ouvindo os cânticos dos pássaros, né? Na primavera, os pássaros cantam, parece que cantam mais, né? E por todo o caminho encontravam-se lugares assim que faziam parte da história do povo de Israel. E os pais e as mães aproveitavam essa viagem para ir falando sobre Deus, relembrando histórias, né? Como Deus tinha cuidado do povo, os milagres que Deus tinha feito pelo povo de Israel nos séculos passados. Então eram momentos assim muito especiais, né? De aprendizado, inclusive, de educação. Isso me fez lembrar do texto de Deuteronômio 6, né, que diz que como deve ser a educação, que a gente deve ensinar sobre Deus o tempo inteiro. Quando a gente, inclusive quando a gente está andando, quando a gente está passeando, quando a gente está viajando. Então, viagens são ótimas oportunidades para a gente educar nossos filhos. A, a minha filha faz parte da Escola Vida Campestre e a Karina, né, que é a diretora ali dessa escola, ela sempre diz que toda hora é hora de ensinar, né, Cris? A Cris também faz parte e ela está sempre falando isso para a gente. Então, hoje é feriado, mas não é porque é feriado que a gente tira férias da educação, não. A gente pode aproveitar, mesmo que a gente esteja viajando, né? A gente pode aproveitar essa oportunidade para a gente educar os nossos filhos. Né? A gente pode ensinar geografia na viagem, a gente ir estudando sobre os lugares por onde a gente está passando, a gente já fez algumas vezes isso em algumas viagens, dá para a gente ir acompanhando no Google Maps, mostrando para a criança, né, dependendo da idade, pode ser um mapa mesmo ali de papel, aí aprendendo assim curiosidades sobre as cidades por onde a gente vai passando. É uma oportunidade para a gente estudar história também, né? Assim como o povo de Israel estudava a história do povo dele, a gente pode ir estudando a história dos lugares por onde a gente vai passando, né? E a gente pode aproveitar, as viagens são ótimas oportunidades para a gente se aproximar mais dos nossos filhos também, né? Para a gente interagir, conversar, né, contar histórias, tem muita coisa que a gente pode fazer numa viagem, né? Às vezes a viagem demora tanto, né? Aqui essa viagem demorava vários dias. Então imagina, quanta oportunidade para os pais conversarem com os filhos, né? E com os amigos também. E eles também, nessa viagem, eles iam cantando. Olha que legal. A viagem também é uma ótima oportunidade para a gente cantar, para a gente louvar a Deus. A minha filha de 11 anos agora está aprendendo a fazer contralto nas músicas, ela está super feliz. Então, toda oportunidade que tem, ela pede para a gente cantar, então ela gosta, a gente ouve bastante aqui os versos musicados, né, do Sunlight, que a gente publica no familiarizando.org, inclusive. Então, são versos da Bíblia em forma de música, então que a gente pode ir cantando durante a viagem, né? E é muito gostoso, porque a gente aproveita para ir ensaiando. De vez em quando pedem para a gente fazer mensagem musical na igreja, né? Em família. E a gente, às vezes, aproveita quando a gente está no carro para a gente ir cantando e já ensaiando, né? Para a próxima oportunidade. É muito gostoso. E a viagem passa mais rápido também, né? Quando a viagem é longa, às vezes é cansativo. E quando a gente vai cantando, parece que a gente chega mais rápido, né? Parece que demora menos. Então, era uma oportunidade muito grande de ensinar religião, história, geografia, música. Então, tá aí uma dica, né, para as mães que estão buscando praticar essa verdadeira educação, de
que consiste em ensinar o filho o tempo todo, né? Principalmente ensinar sobre Deus. E na pergunta 3 aí, né? A pergunta 3 é qual que era a atitude da maioria das pessoas com relação à cerimônia da Páscoa? Então, a Páscoa era uma ocasião muito importante para o povo de Israel. Era um lembrete para eles, né? Da libertação que Deus tinha feito, da libertação do Egito e da libertação, e também apontava para o futuro, apontava para o passado e também para o futuro, para a libertação que Cristo faria, né, a libertação do pecado. Mas, infelizmente, essa festa, que era tão importante, se tornou mera formalidade para a maioria do povo. Então, assim como a gente também corre esse risco, né, de estar sempre indo para a igreja, participando das cerimônias da igreja, como a gente viu lá no estudo Religião de Fachada, né, alguns estudos atrás, que a gente corre esse risco de ter uma religião de fachada no nosso lar, na nossa igreja, estar sempre fazendo, de repente até fazer culto familiar em casa, fazer o culto pessoal, frequentar a igreja, mas aquilo ser uma mera formalidade, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça com a gente. Nós somos o povo de Israel atual, né? Como a gente já viu também. E a gente precisa ver a história do povo de Israel do passado para a gente procurar não repetir os mesmos erros, né? Para a gente aprender, inclusive, com os erros deles. E, infelizmente, era essa situação. Mas Jesus, então, foi com a família lá para o templo, e como que ele se comportou ali? Foi a primeira vez, então, que ele esteve no templo em Jerusalém, que ele participou daquela cerimônia. Como que ele se comportou nessa cerimônia? Alguém gostaria de comentar? A pergunta 4 do nosso guia de estudo. Quem quiser comentar, pode levantar a mãozinha aí, tá bom? Então, Jesus participou de tudo e observou tudo com muita atenção. Ele ficava, enquanto ele estava ali participando de todo aquele ritual, ele ficava observando, procurando entender o significado de cada coisa. Apesar de ser um jovem, né, ainda só 12 anos, a gente viu já no capítulo anterior que ele era um jovem assim que pensava muito, né? Uma coisa que eu estava conversando com a minha filha, de 11 anos, né? Ela está nessa fase que Jesus estava na história, né? E ela tem estudado também essa história, ela está gostando muito de estudar essa história, e ela sempre fica pensando, a gente fica aqui, né, pensando na história do menino Jesus e tentando aplicar a nossa realidade, né? Então, minha filha, como acho que eu já comentei aqui, ela gosta muito de pensar, ela é minha pensadora aqui. Uma gosta de falar e a outra gosta de pensar. Então, ela viaja assim nos pensamentos dela, né? Ela é capaz de passar assim muito tempo em silêncio só pensando. E pode ser muito bom a gente pensar, a gente refletir mais do que falar, né? Às vezes a gente é muito precipitado para falar, fala demais e pensa de menos, né? Então é uma qualidade importante. Mas eu tenho conversado com a minha filha que a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos, porque o pecado começa no pensamento. Então a gente pode pensar, é importante pensar, refletir, mas a gente tem que ter cuidado para não dar rédeas soltas aos nossos pensamentos, né? E a gente viu na história da infância de Jesus, no capítulo 7 do Desejar de Todas as Nações, que ele pensava muito, mas não eram pensamentos bobos. Ele não ficava, né, viajando demais, assim, né? Ele pensava coisas, assim, reais, coisas, assim, baseadas na palavra de Deus, né? Vovó Betina, quer comentar? Eu imagino que Jesus foi uma criança muito curiosa, né? Ele gostava de ver os detalhes, mas era uma curiosidade, como você falou. Não era uma curiosidade boba, né? Era uma curiosidade de ver a seriedade daquelas cerimônias e o que tinha aqui, e já pensando o que aquilo tinha a ver com a sua missão, né? Futura.
Isso mesmo. Comentaram aqui, né, no chat que Jesus analisava cada detalhe e via ali o seu ministério. Nossa vida é dirigida por nossos pensamentos, a Tatiane falou. É verdade, tudo começa no pensamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não chega em atos pecaminosos de repente, por acaso. Começa aqui, na mente, né? Então a gente tem que buscar ter sempre pensamentos puros, pensamentos bons, positivos, né? Seguindo o exemplo de Jesus. E Jesus era um menino assim compenetrado, né? Ele observava, refletia. A gente viu no capítulo anterior que ele gostava muito de observar a natureza, né? E ficar pensando nas coisas de Deus. Mesmo uma criança, um jovem, pode desenvolver isso, né? E ele gostava muito também de observar as pessoas. A gente é uma qualidade importante a ser desenvolvida. Esse capítulo que a gente está estudando, esse estudo agora, o estudo 13, é sobre socialização. Então, a gente vai ver mais para frente, né, algumas perguntas mais para frente, da importância da socialização, quanto é importante a socialização. E a gente precisa aprender a observar as pessoas, não para criticar, não para fofocar, para procurar defeito, mas para procurar, assim, conhecer cada pessoa, para a gente saber como apresentar o evangelho para cada pessoa. Porque a gente, como cristãos, a gente deveria buscar em cada situação, uma oportunidade de apresentar o evangelho. Né? E então é importante a gente buscar conhecer o temperamento, as características de cada pessoa, né? Para a gente saber como alcançá-las. E Jesus era muito observador também das pessoas, nesse sentido, né? E ali ele observou, né, tudo o que estava acontecendo, e ali no Desejado de Todas as Nações diz que ele ficou enlevado pela contemplação dessas cenas. Então ele estava ali enlevado, assim, como se tivesse, imagina assim, que ele não estava assim, nem vendo as coisas em volta, de tão concentrado que ele estava ali naquele ritual, né? E, então ele estava tão elevado com aquilo, tão envolvido com aqueles pensamentos, né, o significado de tudo aquilo, que ele se afastou dos pais. Ali diz que ele não permaneceu ao lado dos pais. Ele buscou ficar sozinho para observar melhor, refletir melhor. E quando terminou aquele ritual da Páscoa, ele ficou ainda um tempo no pátio do templo. E ali a pergunta 5 diz, né, que importância teve para Jesus a ida ao templo? Então, ali, enquanto ele estava observando todo aquele ritual, tudo aquilo, ele começou a entender pela primeira vez a missão dele. Né, que coisa importante. Ele ainda não tinha entendido que ele era o Messias, até então, até os 12 anos de idade. Mas pela primeira vez, está escrito que ele compreendeu sua relação para com Deus e o mistério de sua missão. Então, a cada dia, enquanto ele ia participando do ritual, não foi só um dia, né, que ele esteve ali participando daquele ritual, mas ali diz que a cada dia, enquanto ele participava daquelas cerimônias, ele foi entendendo melhor que cada ato estava ligado à sua própria vida. E no íntimo dele, ele começou a ter novos impulsos, novos pensamentos, né, assim, que ele nunca tinha tido antes. Então, imagina, ele sabia muito bem as escrituras, porque a mãe dele, o pai dele tinham ensinado, né, e aí, de repente, tudo aquilo que ele estudou sobre o Messias, nas profecias, começou tipo um quebra-cabeça, né, as peças começaram a se encaixar. Imagina, de repente, aquele jovem perceber que ele é o cordeiro que seria morto. Imagina, assim, o turbilhão de pensamentos e sentimentos que ele deve ter tido naquele momento, né? E então ele ficou ali silencioso, né? E refletindo em tudo aquilo.
Então, o mistério da missão de Jesus começou a se desvendar para ele. Ele era o próprio Salvador do mundo e não sabia ainda. A Kátia comentou aqui, né, que o Desejado de Todas as Nações fala que Jesus obteve os mais altos conhecimentos científicos, observando a natureza, os animais e os seres humanos, né, com relação àquilo que a gente falou sobre a importância da observação. Mari, Oi. posso só comentar rapidinho aqui? Eu estava Claro. pensando, obrigada, viu? Eu estava pensando aqui sobre essa questão, eu estava lendo com os meus filhos, né, e a minha filha começou a fazer umas perguntas a respeito de Jesus, por ele ser tão jovem e ter toda essa capacidade, né, e aí eu fiquei pensando, porque ela fez essa pergunta, como que é possível, né, um jovem, né, alguém assim tão jovem, com tanto conhecimento e com tanto discernimento, né, e aqui a gente está falando sobre a questão dos pensamentos, né, falei para ela, filha, o segredo está naquilo que a gente coloca na mente. Então, se a gente se ocupa de Deus, né, durante todo o tempo, a gente entende qual que é a nossa missão, né, porque a gente vê hoje, né, eu estou ajudando no Ministério Infantil na minha igreja, quantidade de jovens, de juvenis, de crianças com depressão, com ansiedade, assim, são questões que nós achávamos que isso estaria mais atrelado a gente na fase adulta, né? Porque são tão jovens, o que está acontecendo na mente dessas crianças que estão levando elas a não entender qual é o seu papel na sociedade, no seio familiar, enfim, tudo ali. Será que elas não entendem qual o papel delas ali, por que elas estão inseridas naquele contexto? E a gente vai vendo cada vez mais jovens, né, crianças ainda sendo acometidas desses pensamentos. Então, eu até falei para ela, falei assim, filha, Deus, ele deixou para nós a natureza, ele deixou a palavra dele, ele deixou as experiências, não é, de vida que a gente tem, tudo aquilo que a gente aprende para nos ajudar. Então, a questão, assim, que eu fiquei pensando, que me chamou muita atenção nesse estudo, foi o fato dele ser tão jovem e ter tanto discernimento, ter tanta compreensão, daquilo que ele estava vivendo, justamente porque ele era alguém que, desde cedo, aprendeu a observar, né, aprendeu a pensar da causa para o efeito, aprendeu a se compadecer das pessoas, né, então, eu ouvi, assim, eu comecei a pensar em como que eu poderia conduzir aqui na minha casa os meus filhos, para ser como Jesus nesse aspecto também, e proteger a mente deles, de que eles possam estar também ali, algum dia, com as emoções, de uma maneira que as emoções pudessem até adoecê-los, como a gente tem visto muito, né, a gente tem orado por crianças aí com esses problemas, né, então, eu acho que seria legal a gente pensar, né, o quanto a gente está inserindo os nossos filhos dentro do contexto familiar, na sociedade, eles participam, eles entendem, eles conseguem refletir no papel deles no lar, na igreja, na sociedade, quanto é importante eles estarem envolvidos, né, com as pessoas, né, tendo um olhar, assim, mais compenetrado, enfim, acho que eu estou até me alongando, mas é isso. Obrigada, Cris, isso mesmo. Muito importante a gente parar para pensar nisso, né? E a Rúbia colocou aqui o comentário no chat, ela disse que sempre que ela está no culto, na igreja ou com os irmãos, ela tem pedido para o Espírito Santo ajuda para ela se concentrar e tirar lições importantes nesses momentos, e tem sido muito especial. Então, eu acredito que a maioria de nós, né, se não todos nós, temos essa tendência de deixar os nossos pensamentos vagarem muito, né, e muitas vezes esses pensamentos levam a gente para onde a gente não deveria, né, e a gente precisa pedir a Deus, ao Espírito Santo, para controlar os nossos pensamentos, inclusive quando a gente está na igreja. Não é porque a gente está na igreja que está tudo certo, que a gente está... não basta, assim, a gente estar no lugar certo. A gente precisa estar com o propósito certo, com a mentalidade correta. Tem um texto que eu gosto muito, de Paulo, que diz assim, que a gente deve ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. E os nossos filhos também.
como disse a Cris, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos a fazer isso, mas como que a gente vai ensinar se muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem a mente de Cristo, né? Então, ensinar nossos filhos, infelizmente, a gente vive numa sociedade que infantiliza demais as crianças, né? A gente deveria procurar elevar mais o nível das crianças, e a gente, em vez da gente elevar o nível das crianças, elevar as crianças ao nível, né, um nível assim, não estou falando assim de um amadurecimento precoce, assim, antes do tempo, né? Mas, assim, uma maturidade espiritual conforme deveria ser, né? Porque hoje em dia eu vejo que a gente tem infantilizado demais as crianças. E às vezes a gente se rebaixa demais ao nível da criança, proporciona. A igreja muitas vezes vira um centro de entretenimento. Então a criança às vezes está ali no culto, mas está totalmente distraída do culto. A gente às vezes leva tanta coisa para a criança, para o culto, para entreter a criança, porque a criança às vezes em casa não tem, são tantas distrações, né? Tem até uma série de vídeos aí que se chama O Dilema da Distração. É uma série muito boa, que mostra assim quanta distração o inimigo tem colocado em volta da gente. Então a criança às vezes durante a semana está acostumada a ver um monte de coisa, é TV, é celular, é entretenimento, né, que deixa a criança agitada, e quando ela chega na igreja, ela não consegue parar, ela não consegue sossegar, e muitos pais hoje em dia têm dificuldade com a reverência, né, nossas igrejas hoje não são mais o que eram. Na minha época, quando eu era criança, era bem diferente, né? A reverência era maior na igreja. Não tinha essa dificuldade toda que os pais têm hoje de conseguir que as crianças parem, sosseguem. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a sossegarem no culto familiar em casa, começando pelo culto familiar. Em vez da gente ficar dando distração para a criança, né? Às vezes a gente fica preocupado, tem que dar alguma coisa para pintar, tem que dar um livrinho para ele olhar, para ele ficar quieto. Então, o objetivo da gente, muitas vezes, na igreja, é simplesmente que a criança fique quieta, sendo que deveria ser muito mais. A gente deveria, assim, trabalhar de tal forma que a criança aprenda a prestar atenção no culto, acompanhar, a refletir, né? Tá focado ali na mensagem, em vez de estar distraído com tantas coisas, né? Vovó Betinha, pode falar. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, você falou muito bem sobre o dilema das distrações, para a gente não fornecer para as nossas crianças e permitir que elas tenham entretenimento com assuntos superficiais, banais, de segunda, não que não sejam totalmente sem valor, mas que a criança gosta de brincar, gosta de fantasiar, mas a gente precisa sempre procurar aprofundar a mente das crianças em assuntos mais profundos, e não, como você disse, infantilizar as crianças, achar que elas ainda são crianças, então elas têm que ficar brincando, elas têm que ficar sempre distraídas com coisas superficiais. Então essa superficialidade é que acho que pode prejudicar as crianças de elas terem um pensamento mais profundo e, como você disse, nós termos a mente de Cristo. Isso vale para nós adultos também. Verdade. E deixar o celular em casa quando vai à igreja, de preferência, né? A tentação é grande, né, de ficar mexendo. Verdade. Jerusa. Há uns 15 dias atrás, nós tivemos uma reunião do pessoal do Ministério de Louvor com o professor José Nilton, que é quem faz a parte da música do departamento infantil para a nossa igreja, né? E a reunião foi exatamente sobre o uso da música para as crianças na igreja. E eu achei interessante que a gente chegou num ponto de falar que até que ponto nós estamos hoje na igreja oferecendo materiais que são super estimulantes para as crianças, e aí cai no que você falou, da gente estar no nosso ambiente oferecendo coisas que não deveriam ser oferecidas. Então eu pego as crianças, eu acabo replicando o modelo do mundo, que é a música muito agitada, o ritmo muito quente, letras que não têm um conteúdo adequado.
E aí ele frisou muito que música para criança tem que ser música simples, com uma melodia simples, com letras fáceis, com assuntos que elas tenham capacidade de compreender. E aí eu fiquei me lembrando de uma outra reunião que eu tinha tido há uns anos atrás com um grupo já de professoras que falavam assim, nossa igreja não tem música adequada para a criança quer música agitada, e tem que ser música assim, tem que ser o material de A, de B e C, que é um material melhor. Aí eu pensei, meu Deus, a gente está indo na contramão do que a gente ensina, né? Nós estamos dentro da igreja, oferecendo coisas inadequadas dentro da nossa casa, oferecendo coisas inadequadas. Então a gente tem que pedir muito a Deus discernimento, para a gente filtrar o que entra. A gente falou num estudo aí para trás, quando a gente falou do chamar e falamos do que entra pelas portas da nossa casa, né? O que a gente tem deixado entrar nas nossas casas. Pedir a Deus para nos abrir os olhos, para a gente enxergar o que não é para entrar e o que já entrou, que tem que sair. Verdade, Jerusa. E quem tem que saber o que é melhor para a criança? É a criança? A Jerusa falou aí que alguém falou, mas criança quer música agitada. Tudo bem, ela quer, mas quem disse que é o melhor para ela? Quem disse que a gente tem que dar o que a criança quer? Né? Isso é o que o mundo ensina lá. Mas nós que somos cristãos, a gente tem que ir na contramão, né? Nadar contra a maré não é fácil. Né? Então, a gente tem que evitar todo estímulo que leve a criança, como a Jerusa falou, né? Evitar esse monte de estímulo que existe por aí. Né? Então, a música é um assunto à parte. Né? A gente precisaria de muito tempo aqui para a gente falar dessa questão da música. Mas eu recomendo que vocês... Essa semana eu passei, inclusive, 3 vídeos para uma amiga, que eu acho que está aqui hoje, sobre música. A gente estava conversando sobre esse assunto, e ela veio de uma igreja onde a música tem um ritmo, assim, é muito ritmada, né? Então ela se acostumou com esse tipo de música, e ela estava questionando isso, né? Então eu passei 3 vídeos do Leandro Dalla para ela. Eu recomendo para vocês que vocês procurem lá esses vídeos sobre música, que mostram, assim, os prejuízos, grandes prejuízos que certos tipos de música que têm entrado na igreja causam no nosso cérebro, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa espiritualidade. A música afeta muito, mais do que muitas vezes a gente imagina, né? Então, a música deixa a criança mais agitada, dependendo do tipo de música, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? Bom, então, Jesus ali, esse foi o comportamento dele no templo, né? Você vê que lindo. Imagina se toda criança de 12 anos se comportasse assim na igreja, né? Com essa de forma assim tão reflexiva, tão compenetrada, reverente, né? Esse deve ser nosso ideal. E a pergunta 6 qual foi o comportamento de Jesus na escola do templo? Porque depois que acabou o ritual ali, Jesus ficou ainda um tempo ali no pátio do templo, né? E ele viu ali uma escola. Ele nunca tinha participado de uma escola daquelas, mas ele viu ali uma escola, tipo escola de profetas, né? E ele se aproximou. E é muito interessante esse relato, né? Que diz como foi o comportamento, que lindo, assim, o comportamento de Jesus também ali naquela situação. Então, está escrito que Jesus entrou ali, se sentou ali aos pés daqueles mestres, né, daqueles professores de Bíblia, digamos, né, e começou a ouvir as instruções daqueles mestres. Mas, olha a importância de a gente ensinar a verdade, dar um ensino, assim, baseado na Bíblia, um ensino consistente, como a vovó Betina disse, né? Nada de superficialidade. Eu fico tão triste quando eu vejo, assim, as pessoas, materiais, assim, tão ralinhos, superficiais para crianças, né? Muitas vezes misturando ficção com realidade, você não sabe o que é verdadeiro, o que não é, né?
o que que é bíblico, o que que tem base bíblica, o que que não tem, o que que é invenção. É uma mistura, né, às vezes, que fazem para entreter a criança. A gente não precisa disso, né? A Bíblia, o espírito de profecia, tem detalhes de sobra para cativar a atenção da criança. E Jesus ali começou a ouvir as instruções dos mestres, mas como ele tinha tido uma ótima educação em casa, baseada na Bíblia, uma educação consistente, um ensino muito consistente, quando ele ouviu, ele se deparou com aquilo, ele começou a achar algumas coisas assim diferentes do que ele tinha estudado. Então, você vê, se a gente ensinar o certo, a verdade para os nossos filhos, quando eles se depararem com um erro, eles vão saber identificar. E Jesus começou a fazer perguntas, não para colocar os professores numa saia justa, né? Mas porque ele realmente queria entender melhor. Ele, né, pensou, bom, mas eu estudei assim, agora eles estão falando, parece que de outro jeito. Então, ele começou a fazer perguntas sobre as profecias, sobre o advento do Messias, como uma pessoa que realmente buscava saber, conhecer. Sabe aquela pessoa assim que é curiosa, não assim simplesmente para... Não faz pergunta, porque às vezes a pessoa faz perguntas para te deixar numa situação difícil, para te provar, para te testar, para criticar, para debater, para polemizar. Essa não foi a postura de Jesus. E essa não deve ser a nossa postura, nem dos nossos filhos, né? Jesus, aqui está escrito que ele fez perguntas para realmente buscar saber, ele queria entender melhor. Como uma pessoa sedenta do conhecimento de Deus. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa assim, eu fico tão feliz quando eu encontro uma pessoa assim, sedenta do conhecimento de Deus, e a pessoa começou a perguntar sobre várias coisas, né, e eu fui explicando, e ela queria mais e mais, e eu mostrando, né, na palavra de Deus, e a gente deve saber responder também, com o assim diz o Senhor, como a gente vai ver no capítulo seguinte, que Jesus fazia, não com o eu acho, né, ou a maioria faz assim, não, o que está escrito, né? E Jesus estava sedento, assim, de conhecer a verdade, né? Sobre as profecias e o Messias. E aqui diz que as perguntas dele eram sugestivas de profundas verdades. Olha aí o profunda. Não eram superficiais, verdades superficiais. Profundas, que estavam obscurecidas. Então, infelizmente, o povo não estava entendendo profundamente as profecias. Então, aquilo muitas verdades tinham se perdido, mas eram vitais. E Jesus queria entender melhor isso, né? E Jesus começou a fazer perguntas que apresentaram aquilo tudo que os professores estavam explicando sobre um novo aspecto. Até parecia uma nova verdade, mas não eram novas verdades, eram verdades obscurecidas que tinham se perdido. E elas, comparadas, aqui diz que em contraposição ao limitado e superficial conhecimento dos sábios, olha, sábios entre aspas, né, eu diria, porque eles achavam que sabiam muita coisa, mas na verdade aqui diz que o conhecimento deles era limitado e superficial dos próprios professores da escola do templo, da escola da igreja. Então, olha só, a gente precisa ter muito cuidado. Uma vez eu conversei com uma professora de uma classe de escola sabatina, né? Que ela estava meio desanimada com a classe, assim, ela falou, acho que eu prefiro sair da classe, não estou mais querendo ser professora, estou me sentindo assim meio insegura e tal, porque as crianças fazem cada pergunta e às vezes eu vejo que elas sabem muito, acho que eu não estou à altura, assim, para atender. Eram crianças, assim, que foram educadas com essa verdadeira educação de Jesus. Eram crianças questionadoras, que estavam acostumadas a buscar respostas no assim diz o Senhor, e essa professora ficava assustada a cada sábado, né, se sentia assim intimidada pelas crianças, né, e você vê a importância, nós somos
e cada um de nós somos professoras, somos educadoras. Quer seja no nosso lar ou na igreja, nós somos educadoras. E nós precisamos buscar um conhecimento profundo e não limitado e superficial, como esses professores, né, dessa escola tinham. Rúbia, pode falar. Bom dia, meninas. Eu achei muito interessante ali, Marili, falando que ele fazia perguntas também em relação aos acontecimentos que estavam ocorrendo ali. E eu fiquei aqui pensando, que acontecimentos eram esses, né, relacionados às profecias, e com certeza a profecia do nascimento do Messias, né, e tinham então acontecimentos naquele momento que eram importantes. Provavelmente eram acontecimentos que estavam passando desapercebidos, porque não é mencionado, né, não, sei lá, não eram as coisas grandiosas, quem sabe, mas tinham esses acontecimentos e que Jesus, mesmo nessa idade, ele estava a par. Eu fiquei bem assim, pensando, será que as nossas crianças estão a par dos acontecimentos que estão ocorrendo agora? Estão indicando alguma coisa relacionada às profecias? E nós, como educadoras, né, nós também estamos a par para passar para elas, porque quando ele começou a fazer essas perguntas ali para os mestres, eles ficaram, eu imagino assim, confusos, tentando se sair, não trouxeram realmente o que ele desejava, né, um conhecimento profundo, e ele almejava receber ali um esclarecimento maior. Então, assim, me chamou muita atenção esse detalhe dos acontecimentos relativos às profecias. Eu achei, assim, que nós também devemos prestar atenção, não é só coisa de adulto, né? Eu acho, assim, que as crianças precisam ser introduzidas também nessas reflexões para ter um pensamento diferente, já, né? De acordo com o que nós estamos vendo. E só mais um detalhezinho, eu percebo que para que nós e também as crianças percebam e reflitam, precisa-se de um tempo. As crianças, já foi até dito, ficam tão ocupadas ou distraídas, e não tem tempo para reflexão, para se aprofundar. Então, muitas vezes, eu tenho feito aqui em casa, ainda pouco, mas assim, deixar a minha filha meio que em silêncio, sabe? Olha, fica um tempo, está lavando a louça, não vamos pôr música agora. Fica aí refletindo sobre o que estudamos, sobre esse ou aquele assunto, e eu vou fazer algo ali, né, em outro cômodo ou do lado de fora, enfim. Dá um tempinho para reflexão. Quem sabe a gente pode pensar em alternativas nesse sentido para as crianças, dependendo da idade ali, ter um momento de reflexão, de contemplação também, tá do lado de fora, olha, aproveite, sei lá, 5 minutos agora, sem correr, vamos refletir, olhar para as árvores, isso, aquilo, enfim, era só uma ideia. Muito, muito bom, Rubia. Você falou de duas questões aí, né? Primeiro, você falou da importância das crianças estarem por dentro dos acontecimentos, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma verdade presente em cada época. Na época de Noé, qual era a verdade presente? Era o juízo que estava para vir em forma de dilúvio, né? Qual que era a verdade presente na época de Jesus? Era a vinda do Messias. E qual que é a verdade presente hoje para nós? Né? A verdade presente hoje é o juízo também, que está ocorrendo no céu, o juízo investigativo. Então, nossos filhos precisam ter conhecimento disso, que nós estamos vivendo no dia da expiação, e como que o povo se comportava no dia da expiação. Eles tinham buscavam contrição, eles ficavam em jejum, né, examinando em silêncio, né, a gente está falando aqui do silêncio, refletindo sobre a própria vida para ver se havia pecados neles. Esse era o comportamento no dia da expiação. E como nós estamos vivendo hoje no dia da expiação, essa deve ser a nossa atitude também, uma atitude de reflexão, de buscar reformas na vida, se preparar, porque nós vivemos num tempo de juízo, não é tempo de festinha, é tempo de contrição,
É tempo de examinar o coração, como se fazia no dia da expiação. Essa é a verdade presente hoje. Nós temos falado aqui sobre reformas, reforma de saúde, reforma em vários aspectos da vida, da educação, moradia. Por que tudo isso é importante? Porque tudo isso está relacionado com a espiritualidade, né? Então, a música afeta a espiritualidade, né? A alimentação, a saúde afeta a espiritualidade, tudo está relacionado, né? E nós estamos vivendo, assim, no dia do juízo, é tempo de preparo. Nossos filhos precisam estar cientes disso, né? Como a Rúbia falou. Eles precisam conhecer essas verdades, né? E a Rúbia também falou da questão do silêncio. Eu lembro que uma mãe uma vez falou assim, a gente lançou um material um tempo atrás, que era um audiolivro, né? Sobre a história da redenção, assim, para crianças. E ela começou a usar com a filhinha, assim, bem novinha, não sei quantos anos tinha, acho que eram uns 2 anos de idade, ou menos até. Então, era no momento que a mãe estava fazendo o culto pessoal dela, ela colocava esse áudio, né, para a filhinha ouvir, e a filhinha tinha que ficar ali em silêncio, quietinha naquele momento. Eram poucos minutinhos, o áudio durava o quê? 3, 4 minutos. Mas era um momento, assim, que a criança precisava ficar ali quietinha ouvindo. Então, é assim que a criança começa, aos pouquinhos, logo cedo, né? A gente já ensinando a criança a ter esse momento com Deus, de silêncio, né? É muito importante mesmo isso que a Rúbia falou. Então, Jesus estava ali, né, questionando aqueles professores. E ele citou as Escrituras, ele citava as Escrituras, acredito que de cabeça, né? Acredito que ele não levou os rolos ali para Jerusalém, né, para o templo em Jerusalém. As Escrituras estavam aqui. Então, nossos filhos precisam ter a palavra de Deus na mente. Usem os versos bíblicos musicados, né? Façam uma lavagem cerebral mesmo nos seus filhos. Eles precisam. A palavra de Deus diz que a gente deve ocupar a mente com tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo. Se a gente ocupar a mente dos nossos filhos com a palavra de Deus, não vai ter espaço para outras coisas, né? Então, Jesus começou a citar as Escrituras de memória, as profecias. Oi, Fê, pode falar. Na verdade, tem uma pergunta aqui no chat que acho que é bem interessante antes da gente avançar para esse próximo ponto. A Charlene está perguntando como falar de tudo que está acontecendo e não deixar as crianças com medo, que a família dela passou por alguns dias sem dormir, preocupada, e é bom para mães saberem como agir com cada criança. É verdade. A gente tem que, assim, procurar adaptar a criança, a idade da criança, né? Então, a gente tem que saber falar a linguagem do nosso filho, na idade que ele está vivendo, né? Então, a criança, quanto menor a criança, mais resumidamente a gente deve contar. Não precisa contar todos os detalhes, né? Por exemplo, sobre o fim do mundo, a destruição, o fogo e tudo aquela coisa. Não precisa falar tantos detalhes assim para uma criança pequena, mas uma criança de 12 anos já é capaz de assimilar muita coisa, né? Então, minha filha agora, a gente está fazendo estudo bíblico com ela em casa, preparando para o batismo, e ela mesma estava pedindo isso para a gente, né? Então, a gente vê que ela está bem na fase agora, e ela participa bastante no estudo bíblico, fazendo perguntas. Então, a gente está estudando todas as doutrinas, né? A gente, nesse momento, a gente está estudando sobre a nova terra, sobre a questão da morte. Então, a gente vê, assim, quanta coisa, nessa idade, com quase 12 anos, a criança já consegue assimilar, né? Então, realmente tem que tomar isso. Um dos perigos que a gente tem, porque muitas coisas a gente tem medo, né? A gente está assustado, a gente esquece da grande recompensa, né? Então, isso que tem que deixar sempre claro também, que a gente está aqui de passagem. Se a gente está muito apegado nas coisas que a gente está vivendo aqui, é motivo de temor mesmo, de receio, e não estou dizendo que eu também não tenho medos, mas é algo que a gente tem que pedir para Deus trabalhar em nós primeiro, para que a gente possa compartilhar com os nossos filhos como uma mensagem de grande esperança, que tem sua seriedade, mas que é de uma grande esperança.
Verdade. É o que a Rúbia disse aqui, né? Que a gente deve frisar sempre também a parte boa da vinda de Jesus, as maravilhas do céu, falar sobre o céu. Eu lembro uma vez que a gente estava só eu e as minhas duas filhas. Acho que foi no ano passado isso. E meu marido ainda não tinha chegado do trabalho, e, e aí a gente começou a conversar sobre o céu. A gente foi fazer o culto, e aí eu fui falar para ela sobre o céu no culto. E a gente viajou, sabe, pensando no céu, como que ia ser, mas minha filha pequenininha é muito empolgada, né? E ela ficou tão empolgada de pensar nos animais que ia ter lá, em tudo que ia ter de bom, que ela ficou tão empolgada que depois até foi difícil ela se acalmar para dormir. Mas assim, ela ficou tão feliz com esse estudo sobre o céu, sabe? Depois ela contou para o pai o que a gente tinha estudado. Então, assim, o juízo faz parte do plano de redenção de Deus, né? Deus não está interessado em matar ninguém, sabe? Destruir. Ele ama todos, ele quer salvar. Então, os nossos filhos têm que entender que isso faz parte do plano de redenção, de salvação de Deus, na verdade, né? Então, enfatizar os aspectos bons, né, de tudo isso. E Jesus, uma parte muito importante que fala aqui é que Jesus, nesse questionamento, ele foi humilde. Então, a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, porque, infelizmente, a gente vive numa geração, conforme a profecia diz, né, de filhos rebeldes, filhos desrespeitosos. Então, a gente vê muito isso por aí, né? Crianças que não respeitam os mais velhos. Infelizmente, os mais velhos muitas vezes não se dão ao respeito, né? Não tratam as crianças, os jovens com o respeito que deveriam também, né? Mas a gente precisa ensinar nossos filhos a respeitarem as autoridades, respeitar o professor, seja da escola sabatina ou da escola, né? Para questionar, sim. A gente tem que educar. A verdadeira educação treina os jovens, ensina os jovens a serem seres pensantes, como Deus quer que a gente seja. A gente não pode se deixar levar pelo que todo mundo diz. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Então a gente tem que saber separar as coisas, identificar o que não é de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. E nossos filhos precisam sim questionar, precisam aprender a pensar, dar causa para o efeito. Se eles chegarem lá na escola sabatina, mesmo que seja na escola da igreja, na escola sabatina, né, talvez tenha aqui alguém que participe de escola dominical, não importa. Se a criança viu que o que está sendo falado ali não está de acordo com o que eles aprenderam em casa, na Bíblia, elas precisam questionar, mas como esse questionamento? Com respeito, não é falar assim, não, tá errado, professor, minha mãe ensinou de outro jeito, olha aqui, não é assim, né? Como que Jesus fez? Ele questionou, buscando entender, falou, professor, eu não entendi muito bem, porque eu li tal, na Bíblia, né? E como que a senhora, né? Até o senhor hoje em dia se perdeu, né? Como que a senhora ou o senhor me explica isso aqui? Eu não estou entendendo muito bem. Poderia esclarecer para mim? Sabe? Então, isso é muito importante. Aqui diz assim, ó, que em seu orgulho, os mestres teriam desdenhado a hipótese de receber instruções de quem quer que fosse. Eles se achavam muito bons, muito sábios. Se houvesse parecido que Jesus procurava ensiná-los, eles desdenhariam o ouvido. A modéstia juvenil e a graça de Jesus lhes desarmava os preconceitos. Olha que lindo, eu acho incrível esse parágrafo aqui. Se Jesus tivesse questionado da forma errada, pronto, já tinha criado a barreira. E isso vale para nós também. A gente tem estudado muita coisa aqui, né? Importante. E às vezes a gente aqui talvez se depare com coisas que, de repente, não está sendo praticado na igreja, não estou falando que não é, mas talvez não seja.
talvez os parentes pensem de outra forma, ajam de outra forma, questionem, se oponham a nós, né? O que a gente vai fazer com toda essa informação? A gente vai jogar na cara das pessoas? Né? Não é por aí. Porque senão a gente vai criar essa barreira, né? Então as pessoas, se a gente não tiver essa modéstia, essa humildade para apresentar a verdade ou para questionar, e a gente não simplesmente assim, a gente deve ter um espírito assim de aprendizes realmente, né? Nosso primeiro estudo foi o estudo 1, tem o título Mãe Aprendiz. A gente precisa ter essa humildade como mãe também. Se a gente está errado, falar, filho, é verdade, eu errei. Porque nossos filhos podem chegar e questionar para a gente. Eu lembro, assim, que quando a minha filha tinha 1 aninho, a minha filha mais velha tinha 1 aninho, 2 anos, eu acho, a gente começou a fazer mudanças alimentares. Mas eu estava num passo, meu marido estava em outro, né? E aí ela olhava para o meu prato, olhava para o prato dela, olhava para o prato do pai. E ela via que estava diferente, né? Então ela questionava, mãe, por que o papai come assim e a gente come assim, né? E por causa disso, meu marido viu a incoerência, né? E ele começou a mudar os hábitos alimentares por causa desses questionamentos da filha, né? E já aconteceu muitas vezes da minha filha questionar a mim também. E ela estava certa e eu estava errada. Então a gente tem que ter essa humildade, sabe? Para falar, é verdade, filha, a mamãe está errada, a mamãe errou até agora, obrigada por você, né? Mas o filho tem que saber ter respeito para apresentar esses questionamentos para os pais também. Não pode chegar e falar assim, por mais que os pais estejam errados, é isso que eu tenho falado para minha filha. Mesmo que você chegue lá na escola sabatina, você viu, a professora falou alguma coisa errada que não está de acordo com o que você estudou, tenha respeito, né? A mamãe está errada, mesmo assim, fale com respeito, sem criticar, né? Apresente em forma de pergunta. Jesus usava muito pergunta. Então, a pergunta suaviza, mesmo que a gente tenha certeza. Não, mas eu tenho certeza que está errado isso aqui. A gente tem que ter essa postura humilde de aprendiz, né? Questionar, mãe, mas a senhora não disse que era assim? Ou não está escrito que era assim, que é assim, né? Nosso tempo já está acabando aqui. Tá muito bom o nosso estudo, né? Eu fico assim empolgada com esse estudo sobre a infância de Jesus. Eu amo mesmo esse estudo. Então, já concluindo, né? Só para concluir, vamos tentar responder aqui a pergunta 7. Então, que impacto esse comportamento de Jesus causou sobre os professores? Os professores ficaram tão impressionados com aquele comportamento de Jesus, principalmente porque eles sabiam que Jesus não tinha estudado nas escolas deles. E eles pensaram, como que ele sabe tudo isso se ele não estudou? Na verdade, ele estudou sim, né? Escolarização não é sinônimo de educação. A gente tem que saber entender as coisas, né? São duas coisas diferentes. Então, Jesus não era escolarizado, mas era muito bem educado. Então, mas os sábios não entendiam, eles achavam que só podia ser inteligente daquele jeito se estudasse na escola deles. E, então, as palavras de Jesus moveram o coração de uma forma como nunca o coração daqueles professores. Nunca tinha sido movido, né? Inconscientemente, o Espírito Santo abriu, o Espírito dos professores abriu-se a palavra de Deus e o Espírito Santo lhes falou ao coração. Eles não puderam deixar de ver que a expectativa deles com respeito ao Messias não tinha o apoio da profecia. Eles perceberam que Jesus estava certo, que aquele menino, aquele jovem estava certo, que eles estavam errados. Mas eles não eram humildes como Jesus, eles não queriam renunciar às teorias que eles tinham pregado, ensinado, né, durante tanto tempo. Então, eles não admitiam que eles compreendiam mal as escrituras, e eles começaram a se interrogar, né? Como esse rapaz tem conhecimento, não havendo nunca aprendido, né? Como eu falei.
A luz estava brilhando nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Então, eu quero concluir aqui com essa parte, né, dizendo que nós devemos nos colocar tanto no lugar de Jesus, como no lugar dos professores, né, aprender a lição dos dois lados. Então, a gente deve buscar seguir o exemplo de Jesus. Se nós estivermos com a verdade, se a gente estiver em qualquer situação, e a gente estiver certo, e o outro que estiver falando, mesmo que o outro não esteja sendo respeitoso com a gente, né, um parente, de repente, está questionando esse monte de reformas que você está fazendo na sua vida, mudando a alimentação, mudando... Ai, tá cheio de gente aqui querendo mudar para o campo, né? A gente está indo contra a correnteza, né? Contra a maioria, né? Mas a gente tem que respeitar, não entrar em polêmica, ser humildes, saber o momento certo de falar, a forma certa de falar, pedir sabedoria para o Espírito Santo, né? E a gente tem que se colocar também do outro lado, né? Pensar que se a gente estiver errado, como os professores ali estavam errados, a gente precisa ser humildes, né? Para reconhecer o nosso erro, pedir perdão. Talvez a gente tenha errado muito na educação dos nossos filhos até agora. Muitas mães entram em contato comigo, ou às vezes no grupo mesmo, comentam que está muito triste, frustrada, desanimada, porque está aprendendo um monte de coisa nova que ela, né, que talvez a gente queria ter praticado desde o começo, e a gente começa a ver como a educação que a gente deu, os erros que a gente cometeu, prejudicou talvez nossos filhos, né, nosso lar. E isso às vezes realmente dá aquele sentimento de culpa, aquela tristeza, né? Mas em vez de, a gente tem que sempre lembrar do exemplo de Judas e de Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro, ele não olhou com um olhar assim de crítica, de acusação. Ele olhou com um olhar de amor. E isso transformou Pedro, né? Pedro reconheceu o seu erro, admitiu e deixou o Espírito Santo transformá-lo. Agora, Judas, o que Judas sentiu não foi arrependimento verdadeiro, foi remorso. Quando ele percebeu o erro dele, ele se desesperou, ele deixou o sentimento de culpa tomar conta dele, e o que ele fez? Tirou a própria vida. Então, a gente hoje pode decidir qual que vai ser, a gente precisa decidir se a gente vai agir como Pedro ou como Judas. Judas, quando Deus nos mostra os nossos erros, de repente os nossos próprios filhos mostram nossos erros, né? Como que a gente vai reagir? Que Deus nos ajude a ter essa humildade de Jesus, né? A reconhecer nossos erros como mães e deixarmos que Deus faça uma transformação completa na nossa vida, como Ele fez na vida de Pedro, né? Que Deus tire, assim, a culpa é importante para quê? Para nos levar ao arrependimento. Mas só, né? Depois que a gente pede perdão a Deus, a gente tem que esquecer, deixar de lado, né? Deixar para trás, né? Tudo aquilo. Kelly, quer comentar? Oi, Marília, tudo bem? Bom dia, mamães. Eu sei que você está concluindo, e eu achei aqui, eu estou com uma outra versão, na 41, eu acho, 41.3, fala assim: toda criança pode adquirir o conhecimento como Jesus o adquiriu, a procurarmos relacionarmos com o nosso Pai Celestial através de sua palavra. Anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado, tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador, e ao contemplarmos o que é belo e grande na natureza, nossas afeições crescem para com Deus. Então, a oração, o estudo da palavra, né, e a natureza. E como testemunho próprio, assim, quando eu mudei, eu não estava acostumada, né? Aí eu ficava pensando, como que eu vou à natureza com as crianças e conseguir isso? Então, parte da gente como pais e mães, né? Então, principalmente mães, porque nós passamos mais tempo com as crianças, né? Então, aqui fica, né, como a gente diz, fica a dica para a gente, a oração, contemplar a natureza e o estudo da palavra, e Deus vai nos ajudar. Como várias vezes nós já conversamos, né? A maioria de nós fomos criados de uma forma diferente, não na verdadeira educação,
mas a gente sempre mantém em mente essa parte, que toda criança pode adquirir conhecimento de Jesus. Amém. Obrigada, amiga. Muito bom te ver aqui, viu? Acordei às 3h40 para participar. Nossa. Quer dizer, o anjo me acordou. Aí é mais cedo, né? A Kelly está nos Estados Unidos. Aqui começa às 4, mas que nem eu falei para você semana passada, é o único dia que eu consigo acordar. Não coloco o despertador, geralmente 3h40, 3h45 eu acordo, então é realmente os anjos, né, me acordando. Verdade. Obrigada, Kelly. Eu quero concluir, agora a gente vai começar a escola do mestre para crianças, né? Precisamos terminar. Minha filha já estava batendo aqui na porta, então precisamos terminar. Mas eu quero terminar aqui com o que a Adriana Tokunaga disse. Muito bom te ver aqui também, Adriana. Ela disse assim que às vezes ela também desanima de ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Porque a gente tem que aprender e ao mesmo tempo ensinar, né? Mas nesses momentos de fraqueza, eu fito meus olhos no mestre e confio que se ele me escolheu para ser mãe, me deu a oportunidade de conhecer essas verdades, então tudo posso naquele que me fortalece. E aí, e Cristo, né, levanta a gente quando a gente cai. Então a gente precisa se apossar, se apegar a essas promessas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, para Deus tudo é possível, né? E não deixar o desânimo tomar conta da gente, o sentimento de culpa, né? Tamara, seja bem-vinda, ela disse que ficou muito feliz de participar, que gostou muito, seja bem-vinda, viu? Vamos fazer uma oração para a gente concluir, para as crianças poderem participar. Minhas crianças estão chegando aqui. Vamos fazer oração? Não tá todo esse frio não, tá? Ela colocou aqui a touquinha para esconder o cabelo bagunçado. Quem tem cabelo cacheado demora para arrumar cabelo, né? Não dá tempo. Vamos fazer uma oração então? O mamãe está terminando aqui. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor é muito bom, porque o Senhor nos perdoa. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Nos perdoa por todos os erros que já cometemos como mães. Pedimos que o Senhor enche nosso coração de paz, de alegria, que possamos realmente sentir o teu amor e o teu perdão, nos restaurando, nos fortalecendo para os desafios da vida. Obrigada, meu Deus, por esse estudo maravilhoso sobre a vida de Cristo, sobre a infância, a juventude de Cristo. Quantas lições nós podemos aprender? Por favor, Senhor, nos dá a mente de Cristo. Faz dos nossos filhos crianças semelhantes a Jesus, que eles também saibam refletir na tua palavra, que eles tenham a tua palavra no coração deles, na mente deles, que eles sejam também humildes para questionar se necessário, que o Senhor nos ajude a dar essa verdadeira educação aos nossos filhos, preparando-os para o céu. Obrigada, Senhor, por este encontro, por essa oportunidade. Pedimos que abençoe a cada família aqui, que o Senhor esteja também agora com a Escola do Mestre para Crianças, esteja com a Valéria, que vai conduzir agora, que o Senhor a inspire, que o Senhor abençoe a cada criança agora. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para
praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida. Ao me sentar, levantar e andar, no meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da